Você já parou para pensar que a Bíblia que você conhece pode ser muito mais fascinante do que imagina? Não é apenas um livro, mas uma coleção milenar de textos que guardam segredos, controvérsias e uma história de fusão cultural que poucas pessoas realmente compreendem. E hoje, você vai descobrir detalhes que vão mudar completamente a sua visão sobre as Escrituras. A Bíblia não nasceu pronta como um manual sagrado encadernado. Ela é, na verdade, uma biblioteca multilingüe, fruto de mais de 1000 anos de história, escrita em 3 idiomas distintos. O Antigo Testamento, por exemplo, tem suas raízes há cerca de 3 milênios antes de Cristo, composto majoritariamente em hebraico, a língua do povo de Israel. Mas aqui está o detalhe intrigante: 7 de seus últimos livros, os chamados deuterocanônicos, só sobrevivem em grego. Por quê? Porque, no século I a.C., a elite judaica adotou o grego como língua franca para se comunicar com o mundo helenístico. Foi assim que os textos sagrados hebreus ganharam sua versão grega, a Septuaginta, um marco que moldaria o cristianismo primitivo. Já o Novo Testamento? Também escrito em grego, mas com um propósito claro: alcançar gentios que não falavam hebraico ou aramaico. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Os povos do Oriente Médio não apenas absorveram a cultura grega, eles a reinventaram. A filosofia, a literatura e até a religião se fundiram em um caldeirão de crenças, onde deuses gregos e divindades locais se misturavam em cultos sincretistas. Os polissistemas urbanos tornaram-se laboratórios dessa fusão, onde gregos e nativos viviam em simbiose, redefinindo suas próprias tradições à luz de uma nova era. O aramaico, outrora língua de prestígio, acabou marginalizado, mas seu legado permaneceu nos textos deuterocanônicos, provavelmente traduzidos de originais aramaicos que refletiam a voz autêntica de seus autores. Mas como um conjunto tão diverso de escritos se tornou um único volume? A resposta não é simples. Muito antes de Jesus fundar sua igreja, já existia uma base escritural que seria a espinha dorsal da Bíblia. No entanto, após sua morte e ressurreição, o Mediterrâneo, especialmente o Egito, foi inundado por evangelhos contraditórios, muitos escritos em copta. Esses textos gnósticos pregavam o conhecimento secreto como caminho para a salvação, não a obediência a Deus. O termo gnose não é por acaso. Na antiguidade pagã, mistérios designavam doutrinas esotéricas, como as dos pitagóricos ou os rituais de Eleusis, acessíveis apenas aos iniciados. Para os primeiros cristãos, mistério significava ensinos sagrados reservados aos fiéis. Havia ainda livros citados na Bíblia ou venerados por comunidades cristãs primitivas, que alguns grupos consideravam inspirados. Os pais da Igreja, aqueles que moldaram a teologia cristã, dividem-se em 3 gerações. Os apostólicos, como Cláudio e Policarpo, conviveram com os apóstolos e perpetuaram seus ensinamentos. Os antinicenos, como Irineu e Justino Mártir, surgiram antes do Concílio de Nicéia, 325 d.C., enquanto os pós-nicenos, como Agostinho e João Crisóstomo, vieram depois. Foi só no final do século IV que 2 concílios tentaram pôr ordem no caos. O Sínodo de Hipona, 393 d.C., definiu os 73 livros do Antigo Testamento, e o Concílio de Cartago, 397 d.C., fixou os 27 do Novo Testamento. Textos gnósticos, como o Evangelho de Tomás, foram rejeitados por seu caráter herético ou dúbio. Imagine um Jesus criança que ressuscita pessoas só para matá-las novamente por vingança, como no Evangelho da infância de Tomás. Não à toa, muitos o temiam. Agora, aqui vem a polêmica: se você acha que católicos e protestantes leem a mesma Bíblia, está enganado. A divisão começou com Martinho Lutero. Ao traduzir as Escrituras para o alemão, ele eliminou os deuterocanônicos, reduzindo o cânon de 73 para 66 livros. Para ele, esses textos não tinham autoridade divina, chegando a chamar a Epístola de Tiago de ampalha indigna de ser queimada. Lutero alinhou seu Antigo Testamento à Bíblia hebraica, que não inclui os 7 livros questionados, argumentando que, se Jesus os ignorou, eles não eram inspirados. Ironicamente, ele próprio assumiu o direito de decidir o que era ou não sagrado, desconsiderando que a Igreja Católica já havia validado esses textos no Concílio de Trento, século XVI. Hoje, as Bíblias protestantes incluem os deuterocanônicos apenas como apêndice, enquanto os católicos os mantêm como parte integral das Escrituras. E tem mais: você sabia que Jesus não aparece só no Novo Testamento? Para os cristãos, toda a Bíblia fala dele, até no Antigo Testamento, onde seu nome está escondido implícito.
O nome hebraico de Jesus, Yeshua, significa salvação, palavra que aparece cerca de 150 vezes nas escrituras judaicas. Quando o salmista clama, "O Senhor é a minha salvação", em hebraico isso soa como "O Senhor é o meu Yeshua". Coincidência? Para a teologia cristã, é uma revelação, o Messias, o Salvador, já estava anunciado nas entrelinhas. Então, da próxima vez que alguém disser que conhece a Bíblia, pergunte: qual versão? Qual tradução? Qual história por trás dos textos que você lê? Porque a verdade é que esse livro, ou melhor, essa biblioteca, é muito mais complexa, rica e surpreendente do que você jamais imaginou. E agora que você sabe disso, não dá para ler as Escrituras da mesma forma, não é? E aqui surge uma questão fascinante e polêmica: o nome de Jesus já estaria presente no Antigo Testamento, mesmo que velado? Alguns teólogos, como Justino Mártir, defendem que o anjo do Senhor mencionado em Gênesis não era um mensageiro comum, mas uma teofania, uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Outros vão além: seria a voz que saía da sarça ardente, dialogando com Moisés, a mesma voz do Verbo que se fez carne? Não há consenso entre as confissões cristãs, é verdade. Mas a ideia de que o Messias já agia na história muito antes de Belém não é apenas poética, é uma possibilidade que desafia a nossa compreensão do tempo e da revelação divina. E falando em revelação, poucas passagens geram tanto debate quanto a quinta, ou sexta, dependendo da sua tradição, mandamento: não matarás. Hoje, esse verso é brandido como arma em discussões sobre aborto, pena de morte, guerras justas e legítima defesa. Mas o que poucos sabem é que, no hebraico original, a proibição é mais específica: Lotitzash, não cometerás assassinato premeditado e injusto. Não se trata de uma condenação absoluta à morte em qualquer circunstância, mas de uma defesa da santidade da vida inocente, criada à imagem de Deus. Os rabinos judeus já discutiam isso há séculos, e até o catecismo católico faz distinção: a legítima defesa, a guerra defensiva e até a pena capital, em contextos históricos específicos, não eram vistas como violações desse mandamento. Até os cruzados, paradoxalmente, justificavam suas batalhas como a proteção da cristandade, a um argumento que, embora questionável hoje, mostra como a interpretação desse verso sempre foi dinâmica, não dogmática. Mas se a Bíblia é tão precisa em alguns pontos, por que então tantos mistérios em outros? Tome, por exemplo, a palavra Senhor, em que aparece centenas de vezes no Antigo Testamento. Para o leitor casual, parece um título genérico. Mas por trás dessa tradução há um segredo milenar. No hebraico original, onde está escrito Adonai, Senhor, o texto sagrado na verdade contém o tetragrama, as 4 letras sagradas YHWH, Yahvé, o nome pessoal de Deus. Os judeus, por reverência, nunca o pronunciavam em voz alta e em vez disso, liam Adonai, Senhor, ou Hashem, o nome. Os tradutores cristãos herdaram essa tradição, substituindo YHWH por a Senhora em letras maiúsculas, um artifício que esconde, mas também preserva, a santidade do nome divino. Imagine só, cada vez que você lê a Senhora na Bíblia, está, na verdade, diante de um código, um lembrete de que Deus é tão santo que seu nome não pode ser banalizado. E se os mistérios linguísticos já são intrigantes, o que dizer dos históricos? Os filisteus, por exemplo, são retratados na Bíblia como os arqui-inimigos de Israel, bárbaros e incultos, simbolizados pelo gigante Golias. Mas a arqueologia conta outra história. Escavações em Ascalão revelaram um cemitério filisteu de 3.000 anos, repleto de urnas funerárias importadas, perfumes exóticos e joias sofisticadas. Seus mortos eram enterrados com rituais elaborados, frascos de óleo aromático colocados perto das narinas, como se acreditassem que o aroma guiaria a alma no além. Isso não combina com a imagem de as selvagens. Na verdade, os filisteus eram um povo do mar, provavelmente originário do Egeu, geneticamente ligados a gregos e sardos, que migrou para Canaã por volta de 1200 a.C. e se misturou com as populações locais. Seu nome, aliás, deu origem à palavra Palestina, um detalhe que, hoje, é explorado em debates políticos, mas que na antiguidade simplesmente refletia sua identidade como povos do mar, em hebraico, Pelitim. E falando em Golias. A história de Davi e o gigante é tão icônica que muitos a consideram um mito. Mas e se não for? Em 1993, uma estela encontrada em Tel Dan, erigida por um rei arameu no século IX a.C., menciona a casa de Davi. É a primeira referência extra-bíblica ao rei de Israel, claro,
Céticos argumentam que o texto está fragmentado, mas a descoberta é um indício poderoso. Davi pode não ter sido um pastor que derrotou um gigante com uma funda, afinal, armaduras da época pesavam até 30 quilogramas, difícil acreditar que um adolescente as derrubasse com uma pedra, mas alguém real o suficiente para ser citado por seus inimigos. E isso nos leva a uma verdade inconveniente: a Bíblia, além de livro sagrado, é também um documento histórico e, como tal, exige que a leiamos com lentes críticas. Agora, aqui vem um dos equívocos mais comuns e perigosos sobre as Escrituras: a ideia de que o Novo Testamento anula o Antigo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Mateus 5:17. O problema é que, para muitos, o Deus do Antigo Testamento parece severo demais, com leis como apedrejamento por adultério ou execução por blasfêmia. Mas esquecem que essas mesmas leis eram contextuais, aplicadas a uma sociedade tribal em formação, onde a sobrevivência do grupo dependia de normas rígidas. Além disso, Jesus não rejeitou a lei, ele a radicalizou. Ouvistes que foi dito: não matarás. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será réu de juízo. A Mateus 5:21-22. Ou seja, o padrão não foi abaixado, foi elevado ao nível do coração. O Antigo Testamento mostra a justiça, o Novo, a misericórdia que a transcende. Um não existe sem o outro. A justiça retributiva do olho por olho, um princípio que, à primeira vista, parece cruel aos olhos modernos, era, na verdade, uma revolução humanitária para a época. Em sociedades onde a vingança era desproporcional, uma vida por um dente quebrado, uma família inteira por um insulto, a lei mosaica limitou a violência, impondo uma equivalência estrita: o castigo não poderia exceder o crime. Mas aqui surge a pergunta: se Jesus não aboliu a lei, por que essas penalidades não se aplicam mais? A resposta está no cerne do Evangelho, e é tão radical quanto genial. O próprio Cristo declarou em Mateus 5:18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio passarão da lei, sem que tudo se cumpra. Não há ambiguidade, a lei não foi revogada, mas cumprida. E quem a cumpriu? Jesus. Ele carregou sobre si não apenas os pecados individuais, mas a dívida coletiva da humanidade perante a justiça divina. Quando morreu na cruz, o sistema de penalidades do Antigo Testamento perdeu sua função, não porque Deus mudou de ideia, mas porque a conta foi paga em pleno. A justiça foi satisfeita, a misericórdia, revelada. Agora, a questão não é em como evitar o castigo, mas em como responder ao amor que já nos resgatou. Eis onde muitos se perdem em mal-entendidos teológicos. Tome-se, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. Popularmente, acredita-se que se refere ao nascimento virginal de Jesus, como se o termo descrevesse a ausência de relação sexual no parto de Maria. Nada mais distante da verdade. Imaculada Conceição, ou um dogma exclusivamente católico, proclamado só em 1854 pelo Papa Pio IX, afirma que Maria própria foi concebida sem a mancha do pecado original. Ou seja, enquanto todos os humanos herdam a culpa de Adão, Maria, por intervenção divina, foi preservada desse legado desde o primeiro instante de sua existência. Por quê? Para os católicos, a lógica é impecável: se Maria fosse tocada pelo pecado, como poderia gerar o cordeiro sem mancha? Mas aqui está o problema: essa ideia não tem base bíblica. Nenhum verso, nenhuma profecia, nenhum ensino apostólico a sustenta. Trata-se de uma elaboração teológica tardia, fruto de debates medievais sobre a santidade e a graça. Protestantes a rejeitam como invenção humana, e até a Igreja Ortodoxa, que venera Maria como Theotokos, a Mãe de Deus, recusa o dogma por considerá-lo desnecessário. A ironia. O próprio termo pecado original, um outro pilar católico, é uma interpretação de Agostinho de Hipona, não uma doutrina explícita nas Escrituras. E falando em tradições que ganharam vida própria, quem nunca ouviu a canção A Nós Três Reis do Oriente? O problema é que a Bíblia nunca menciona reis, nem sequer confirma que eram três. Mateus 2:1 os chama de magos do Oriente, do grego magos, ligado à classe sacerdotal persa, especialistas em astronomia e sonhos. A tradição dos três reis nasceu de um silogismo simples: 3 presentes, ouro, incenso e mirra, igual 3 doadores. Mas fontes siríacas antigas falam em 12 magos. A verdade? Não sabemos. O que importa é o símbolo: gentios, não judeus,
que, guiados por uma estrela, reconhecem em Jesus o Rei dos Judeus, uma prefiguração da universalidade do Evangelho. Outro exemplo de tradição que virou dogma são os 7 pecados capitais. Hoje, eles são tratados como se fossem um top 7 bíblico dos vícios: orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Mas adivinhe? Não existem nas Escrituras. A lista foi compilada no século IV por Evagrio Pontico, um monge asceta, e depois refinada por João Cassiano e, mais tarde, por Tomás de Aquino. Eles extraíram passagens dispersas, como Provérbios 6, 16, 19, que lista as 6 coisas que o Senhor aborrece, e as sistematizaram. O resultado? Uma ferramenta pastoral tão útil que se tornou canônica na prática, embora nunca na letra. E o purgatório? Essa ideia de um lugar de purificação para almas não perfeitamente santas, mas tampouco condenadas, é central no catolicismo. Veja o Catecismo de 1992. No entanto, a palavra purgatório não aparece uma única vez na Bíblia. A noção surgiu de interpretações de passagens como 1 Coríntios 3, 13 e 15, onde Paulo fala de um fogo que provará a obra de cada um, e de práticas judias de orações pelos mortos, 2 Macabeus 12, 44 e 45, livro não aceito por protestantes. Novamente, uma construção teológica que preencheu uma lacuna, a tensão entre a justiça de Deus e sua misericórdia. Essas camadas de interpretação mostram como a fé cristã é viva, não um museu de dogmas estáticos, mas uma árvore cujos galhos crescem a partir de raízes antigas. E falando em raízes, quem diria que o trolling tem origem bíblica? Em 1 Reis 18h27, o profeta Elias zomba dos sacerdotes de Baal, que clamavam em vão por seu Deus: gritai mais alto. Talvez ele esteja ocupado, ou viajou, ou dorme e precisa acordar. Mais de 2.500 anos antes das redes sociais, Elias já dominava a arte da ironia cortante, prova de que o humor, mesmo ácido, sempre teve seu lugar na história sagrada. Mas se há um texto que transcende tradições e interpretações, são os 10 Mandamentos. Gravados em pedra por Deus e entregues a Moisés no Sinai, eles são o alicerce moral do Ocidente. Ou deveriam ser. Porque até aqui há controvérsia, as Bíblias não concordam sobre o que são, exatamente, os 10 Mandamentos. Judeus, católicos e protestantes os numeram de forma diferente. E em 1631, uma edição da Bíblia do Rei Tiago cometeu um erro tão grotesco que ficou conhecida como a Bíblia adúltera ou a Bíblia do pecador. No 7º mandamento, onde deveria estar a não adulterarás, lia-se: tu cometerás adultério. Um lapso tipográfico que, ironicamente, se tornou uma das relíquias mais valiosas para colecionadores, um lembrete de que, mesmo a palavra impressa, está sujeita à falibilidade humana. E é nesse ponto que a genialidade da Bíblia se revela. Ela não é um manual de respostas prontas, mas um convite ao diálogo entre Deus e a humanidade, entre o passado e o presente, entre a letra e o espírito. Seus 2 testamentos não se contradizem, se complementam, como as 2 asas de uma águia. Uma, a lei, ensina a voar reto, a outra, a graça, ensina a planar. O desafio não é escolher entre elas, mas entender que, sem ambas, não há voo. Entre os 10 mandamentos que esculpem os pilares da moral divina, um deles, não adulterarás, foi impresso sem o crucial a não, transformando-se em uma ordem paradoxal: adulterarás. Um erro tipográfico? Ou uma ironia divina a nos lembrar que até o sagrado, quando manipulado por mãos humanas, pode se distorcer em sua própria sombra? Essa versão defeituosa, conhecida como a Bíblia dos Pecadores, não só sobreviveu ao tempo como se tornou um símbolo eloquente. A palavra de Deus é perfeita, mas sua transmissão depende de nossa fragilidade. Dos 10 exemplares conhecidos desse volume herético, um foi leiloado em 2018 por $56.000, um preço que, mais do que valorizar o papel, paga pela lição. O erro humano não invalida a verdade, mas a torna ainda mais urgente. Porque se até nas páginas que deveriam ser intocáveis o engano se infiltra, quanto mais em nossas vidas? Aqui, porém, não termina a história. Ela se repete, se reinventa, e nos convida a um exercício: olhar além da tinta. A Bíblia não é um museu de palavras mortas, é um campo de batalha onde, a cada geração, escolhemos se seremos copistas distraídos ou leitores atentos. E você? Já parou para perguntar: que mandamento eu, sem querer, tenho distorcido? A resposta pode estar não no que está escrito, mas no que deixamos de ler entre as linhas.
Porque no fim, a maior heresia não é um anão esquecido numa impressora do século XVII. É viver como se as palavras que salvam fossem menos importantes que os erros que a cercam,